Começando então, quarto episódio Rabiscos, eu sou o Tadeu Rodrigues. Eu sou a Jéssica Balbino e que legal que a gente conseguiu chegar ao quarto episódio, olha só. Falei no episódio passado, vida longa. Sim. Ao Rabiscos, então. Acho que a gente tá indo num caminho bom, acho que a gente tá pelo menos conseguindo gravar sempre que a gente se propõe, isso muito bom. A gente só não tomou mais chopp aqui no Estúdio Rock, né? Mas a gente vai tomar, é que tá meio friozinho ainda, né? Poços é uma cidade que tá meio frio, mas não tá apetecendo muito, meio de semana que a gente tá gravando. Quando a gente começar a gravar sábado, assim, com sol, aí a gente toma... Nossa, a gente vai querer gravar na rua, não vai dar também, não vai prestar, mas a gente vai tomar chopp, porque aqui no Estúdio Rock tem um chopp muito bom, vale muito a pena. Vale a pena. E aí, passou bem a semana? Eu passei muito bem a semana, trabalhando muito, mas terminei de ler o livro que eu tava lendo. Você terminou de ler o que você tava lendo? Terminei de ler o livro que tava lendo. E o que você começou a ler aí? Agora eu comecei a ler o Dumpling, que é da editora Valentina, uma editora do Rio de Janeiro. Dumpling. E a autora do livro é a Julie Murphy. Eles me mandaram o livro, eles me escreveram se eu gostaria de receber o livro, acho que por conta da minha militância, né, com a questão do corpo e por conta do curso. E aí eu recebi e eu tô gostando bastante. É um livro que conta a história de uma garota que é gorda e ela super se aceita, mas ela tem uma mãe que foi Miss e a mãe dela viveu desse título de Miss a vida toda e meio que pressiona ela por isso e tudo mais, e trata de várias questões. A primeira pessoa? Não é em primeira pessoa, tem um narrador invisível, né, na verdade. Qual editora que é? É a editora Valentina, uma editora do Rio de Janeiro. Eu não conheço a editora. E aí eu postei hoje falando que eu recebi o livro e tal, e aí eles me contaram pelo inbox do Instagram que vai virar uma série, que já foi negociado e que vai estrear o ano que vem. Fiquei muito feliz, é um livro que tá na lista dos mais vendidos do New York Times. Então é um livro muito legal, espero que a autora venha pro Brasil em algum bastante momento. De série o episódio passado, né? Sim, a gente falou bastante. Mais um já puxando esse dica, gancho. então, E o que você tá lendo agora, Tadeu? Olha, eu reli o livro da Riane Leão, Olha, que eu gosto muito dela. Conheci ela, né, no Flipossos. Sim. Que também terá entrevista com ela lá no Margens, que chama Tudo Nela Brilha e Queima, que é um livro muito bom para quem gosta de poesia, eu acho que vale a pena. A Riane é uma escritora muito querida, que tá aí bombando na internet já tem um tempo. E eu reli também A Redoma de Vidro, da Silvia Plath, que eu gosto demais, né? Falamos também de suicídio. Sim, ela é uma o episódio passado. Ela também aqui é um pouco a história autobiográfica, né, dela, de uma das tentativas de suicídio dela, quando ela foi internada no hospital psiquiátrico e numa clínica psiquiátrica. E é bem legal, é bem triste, né? Não triste no sentido melancólico, mas no sentido de denso. A Silvia Plath tem apesar dela ter uma história muito triste, o diário dela é legal. Inclusive, eu comprei um livro dela chamado Desenhos, com os desenhos dela. Olha só! E traduzido, as pequenas partes que contém texto, prefácio, pela Matilde Campilho. Olha, isso eu desconhecia, por favor, lindo, quando eu for na sua casa. Quero ver este livro, nem vou te pedir emprestado. Eu ia mandar esse livro pro Bob Beck. Sim. Só que ele falou que ele não aceita o livro por correio, que é só pessoalmente. O Bob é muito maravilhoso. A gente vai ter que marcar esse encontro, então. O Bob é muito legal. Vamos ver se ele participa com a gente um dia por telefone. Por favor. E a Riane também, acho que a gente pode trazê-la aqui pro podcast. É legal que a gente falou sobre suicídio e a Riane é uma pessoa que tem bipolaridade, então ela sofre de depressão. E aí a obra dela é permeada também por coisas assim, permeada por assuntos de corpo, né? Eu gosto muito da obra da Riane, eu gosto muito da Riane. A gente se identificou há muitos anos atrás, quando ela ainda tinha um blog, e hoje ela é best-seller, né? Best-seller com poesia no Brasil, que é uma coisa rara. O Instagram dela é Onde Jaz Meu Coração. O Instagram dela é Onde Jaz Meu Coração, e eu gosto muito da poesia da Riane, gosto muito da Riane. Ela me contou que tá fazendo já o segundo livro, que também sai pela editora Planeta, talvez o ano que vem. Ela é da Record? Planeta. Da Planeta. E talvez esse ano, talvez o ano que vem, mas eu tô muito feliz que ela já tá nesse processo de fazer o segundo livro. É uma escritora muito boa, uma amiga muito querida, então vale muito a pena conhecer. O livro é muito bom, eu acho. O livro dela é muito fantástico. bom. Ele é injustamente criticado, eu acho. A crítica acadêmica não considera, né, o que ela faz. Mas é um pouco como da poesia. Crítica da Rupi também, não é? É a mesma crítica da Rupi. Né? Que, na verdade, a editora, inclusive, tratou a Riane como a Rupi brasileira e tudo mais.
que é uma jogada de marketing, é estratégico, mas sim, eu acho que as poesias dialogam, que as obras se completam. Eu gosto muito da obra das duas. Mas... Você leu os 2 livros da Rupi? Eu li só o Outro Jeito de Usar, Outro Jeito de Usar a Boca. Eu quero muito ler o segundo. Mas a Riane, ela tem uma poesia muito boa, inclusive a que tá fora do livro. Mas o livro, eu acho que é um livro muito curativo, é um livro que ajuda as pessoas. Tem histórias muito legais do livro, tipo de mulheres que compraram o livro no aeroporto, leram durante o voo, deixaram o livro na poltrona com um bilhete, tipo, pra próxima mulher que sentar aqui. Olha que legal. E aí várias foram assinando. Aí, sei lá, tipo, uma que pegou, viu, fotografou e mandou pra Riane. Tipo, achei seu livro na poltrona ali e deixei pra outra pessoa. E a mesma coisa no Uber. Teve uma menina que a primeira vez que ela pegou um Uber, ela encontrou o livro da Riane na bolsa do carro. E aí ela falou que ela se sentiu mais segura pra fazer aquela viagem, sabendo que tinha o livro da Riane ali. Então eu acho assim que são histórias muito legais, que é uma poesia que é muito curativa, então é aquilo, você fazer da tua dor alguma coisa que acalente o outro, né? Mas não só com esse propósito, né? Acho que não com propósito tipo de autoajuda. Mas é bonito também. Mas porque é bonito. Eu acho que a Riane tem uma frase que eu gosto muito, que ela fala: sigo apaixonada pela mulher que eu batalhei pra ser. Eu acho que isso retrata bem. A Rupi também eu acho muito injustiçada, porque eu acho que essas pessoas que criticam, que eu vejo muita crítica, inclusive no meio literário, elas estão com uma frieza tão grande que não conseguem parar para ver a beleza nas coisas. A visão poética é uma visão desacelerada, é uma visão lenta. Você precisa ler poesia num tempo diferente do tempo que o mundo te impõe, senão você atropela. Poesia ela não pode ser atropelada. E você lê com a pausa que a sensibilidade do escritor permite, faz com que você consiga transformar qualquer frase simples numa linda poesia. E a Riane, se você lê rápido, como a Rupi também, se você lê com pressa, se você não degustar as palavras, a poesia fica uma poesia sem sentido, no sentido quente. Ela fica uma poesia mais fria e não palpável. Então eu acho que o segredo de ler poesia, eu particularmente leio poesia em voz alta, é só assim que eu consigo ler poesia. O segredo está em se desacelerar dentro, assim, intimamente. Então é um livro que eu acho lindíssimo e fantástico. Olha que bonito isso que você falou, o segredo está em se desacelerar dentro, né? Eu gostei disso. Não consegue, né? Quero ler uma poesia da Riane, então, aproveitando aqui pra gente celebrar. É uma poesia que fala sobre isso. Celebre a mulher que você está se tornando, não tape os ouvidos. Ela está te chamando, ela dança com o fogo, ela é pancada, mas também é doce. Ela sempre foi sua melhor escolha, ela é tudo aquilo que sobreviveu. Que lindo, hein? É muito bonito, eu acho muito difícil a gente não gostar e não se apaixonar pela obra da Riane, pela pessoa da Riane. A Riane é uma pessoa muito intensa, uma pessoa muito carinhosa, enfim, é uma pessoa que eu gosto muito, é uma amiga muito querida mesmo. Fica a dica, então. Fica muita acho dica. Que quem não leu aí... O nosso público aqui, eu acho, do podcast é um pessoal que está mais antenado aí na internet, provavelmente já viu a frase dela, já está por dentro, né? Ela foi, assim, eu acho que uma das mulheres, uma das pioneiras a estourar mesmo no Instagram, né? O Pedro Gabriel, acho que no Homem, que foi com meu nome é Antônio, né? Eu me chamo Antônio. Eu me chamo Antônio. O Pedro também, que é um querido, já tive a oportunidade de estar com ele, de gravar com ele, é legal demais. Eu estava vendo no Margens um clube do livro para surdos que teve no Sesc Pompeia. Sim, muito maravilhoso legal, isso. Eu vi já tem um tempo, na verdade. Não foi no Pompeia, não, foi no Paulista. Foi no Paulista? Foi no Sesc Paulista. Inclusive, eu quero mandar um beijo para a Ludmilla, que é programadora do Sesc Paulista e era programadora do Sesc Pompeia e tem ideias maravilhosas para clubes de leitura. Inclusive, ela teve ideia pro Lá na Laje. O primeiro Lá na Laje foi com a Riane e o Pedro Gabriel, porque eu acho que a poesia deles dialoga. Nossa, é verdade, eu falei do Pedro Gabriel. Você falou dele e a gente conseguiu fazer uma mesa com os dois e foi muito legal. Como que é lá na Vale Laje? muito a pena. Tá funcionando? Tá acontecendo, né? Eu não sei quando que vai ao ar, mas o próximo é no dia 26, na próxima quarta-feira, vai ser com o Matheus Leitão, jornalista, que escreveu Em Nome dos Pais, e com o Edu Carvalho, que também é jornalista, ele é um menino, ainda tem, sei lá, 20 anos, e ele fez um blog da Rocinha quando ele tinha 13 anos, porque ele mora na Rocinha, então ele narra os conflitos. Legal, ela no Sesc Pompeia, né? Vai ser no Sesc Pompeia, então ele vem do Rio, Matheus de Brasília, a gente vai falar sobre reportagens literárias.
literárias. É um clube do livro sem livro, na verdade. Então, assim, é tudo aquilo que transpassa o livro, que ultrapassa, que vai além do livro. E aí eu fui convidada para fazer a curadoria. A Ludmilla foi a pessoa que me convidou, agora ela foi pro Sesc Paulista, ficou a Soraya, que também é muito maravilhosa. Enfim, o projeto era das duas e elas me convidaram para fazer essa curadoria nesse primeiro ano. Tô muito feliz fazendo, vai até novembro. Esse Clube do Livro para Surdos, como é que foi? E aí o Clube do Livro para Surdos a Ludmilla fez, porque o que acontece? O Sesc trabalha com inclusão, com acessibilidade, e o Sesc é um ambiente muito frequentado por pessoas surdas também, inclusive as bibliotecas. E a biblioteca do Sesc Paulista é uma biblioteca modelo, é uma biblioteca tecnológica, ela é toda diferente e muito frequentada por pessoas surdas também. E nos projetos do Sesc tem o pessoal que faz a tradução em Libras. E tem as tradutoras, elas são muito maravilhosas. Tem a Erika Mota, que ela é incrível, porque assim, ela fez uma coisa que eu nunca vi. Inclusive eu tirei ela um dia da tradução e coloquei ela na mesa pra falar, porque eu quebro todos os protocolos da vida. E aí, porque ela sempre fala, mas ela fala em Libras, né? E a gente não ouve a voz dela. E eu falei, a gente tá falando de oralidade, eu quero ouvir tua voz. Então ela sempre ficam em dupla traduzindo, e ela traduz, e foi um dia muito lindo, isso no Pompeia, e porque elas traduzem rap. Um dia eu levei um grupo de rap boliviano e ela conseguiu traduzir o rap boliviano. Eu falei, gente, como assim uma pessoa traduz um rap em Libras? E eu acho isso fantástico. E nesse lá na live que teve em julho, que foi sobre oralidade, ela tava lá, ela traduziu, ela falou, no final veio um cara falar comigo e ele é surdo, então ele só falava em Libras. E aí eu falei pra ele que eu não entendia, ele buscou a Erika e fez ela traduzir pra mim, tipo, ela foi a ponte entre a gente, e ele falou que ele gostou muito do clube, que ele ficou muito feliz porque tinha Libras e tudo mais. E dentro desse contexto, o Sesc já observando, né, essa movimentação, a Ludmilla pensou nisso, de fazer esse clube, que é um clube acessível, legal, então é um clube para surdos. Coisa bonita. Eu não sei como foi, mas eu sei que, por exemplo, o pessoal tem um slam, para quem não sabe, slam é uma competição de poesia, e eles têm o slam do corpo, que é o slam para pessoas surdas, né, e ouvintes. E aí o pessoal faz com Libras, é muito legal. E o Brasil tem um casal de poetas que chegou à final do Slam BR, que é um casal de surdos, que é a Caterine, e eu esqueci o nome do moço, mas eles fazem poesia para surdo e para ouvinte. É muito legal, incrível, cara. Isso, eu gosto muito disso. Eu vou procurar saber mais, eu não conheço tanto. Acho assim, fantástico. Eu vi no Margens mesmo. E o Sesc faz esse trabalho, eu acho que é um trabalho muito legal de fazer essa inclusão e de colocar as pessoas, porque a gente nunca pensa nisso. A real é que a gente nunca pensa, né, em ter acessibilidade. Não. A gente nunca pensa. O Itaú Cultural também faz, ele sempre coloca Libras, sempre tem tradução de Libras. É legal, porque o Clube do Livro ele acaba tendo essa finalidade, né? A gente tá com uma ascensão, né, de clubes literários. Sim. Alguns mais elitizados, como os pagos, né? A TAG, por exemplo, que é... mas é um clube diferente, porque é um clube do livro, né? E nesses casos a gente tá falando de clube de leitura, Você acha que o clube do livro... O clube de leitura é uma coisa muito acessível, a pessoa chega, vai, lê, discute e tal. A leitura, eventualmente, um texto, um livro. O clube do livro, agora, falando focadamente nesses... Tem os infantis, né? Tem o Leiturinha, que é forte. O TAG. Já começou a discussão com o Scooby, que é aquele rede social de livro, onde tem troca, resenha. O TAG que passa aí de 20 mil assinantes. Né? A gente tem um dado estatístico da FIP, da Câmara Brasileira do Livro, que no Brasil tem 50 mil títulos lançados por ano. 50 mil títulos lançados por ano. Você acha que esses clubes, por exemplo, a TAG, para quem não sabe, a TAG Experiências Literárias, você assina, você paga uma mensalidade e recebe em casa um livro, surpresa, indicado por um curador, jornalista, escritor, alguém ligado ao mundo literário, um mimozinho, né, do mês. Tem o curadoria e tem os inéditos, que são de livros não lançados. Você acha que isso limita um pouco a gente ao que lê? Você acha que o mercado editorial acaba exercendo determinada influência nisso? Primeira coisa, TAG, me chama pra ser curadora, meu sonho. E, por favor, mandem. A gente assina a TAG, mandem as Jéssica, coisas pra gente. Sim, mas mandem mimos, mandem presentes, mandem livros pra gente resenhar. Porque eu sou dessas, eu fico pedindo as coisas. Eu particularmente gosto muito, porque os curadores da TAG são ótimos. A Chimamanda já foi, o Milton Ratum, a Eliane Brum. Mas eu quero ser também, não tem problema. Eu quero ser, posso fazer uma curadoria de livros. Também posso indicar. Olha que máximo, gente, quero ser curadora da TAG. Ou de outros clubes, me chamem. Inclusive tem uns contos da TAG que foi incrível. Foi preparado pela Helena Terra e pelo Rufato.
Foi muito lindo, nossa. A TAG faz uns trabalhos, é bonito, né? É bonito. Quem gosta da estética vale também. Vale a pena. Outra coisa que eu quero comentar, antes de comentar isso tudo, 50 mil títulos lançados por ano é, assim, assustador esse número, e eu não sei nem falar se é bom ou se é ruim, porque se a gente tem uma estatística de pessoas que não leem, né, nenhum livro por ano no Brasil, é muito livro, tipo, tem mais livros sendo lançado do que pessoas para ler. E isso é assustador, então acho que a gente tem que começar a ler mais e lançar menos livros. Essa é uma realidade, assim, muito real. Mas sobre os clubes, eu gosto. Eu nunca tinha assinado, né? Meu pai já tinha sido assinante daquele Círculo do Livro que existia muito antigamente e ele recebia vários livros. Aí eu comecei a assinar a TAG, de tanto ver você falar sobre a TAG. Eu não conhecia e aí eu gostei bastante. Eu gosto, acho que as edições são edições especiais, então são edições o mimo desse mês foi bonitas. Incrível, né? Eu não tô mais recebendo porque o meu era por boleto e eu acabei perdendo a data de pagar o boleto. Enfim, eu me retratei com eles na Flip, porque na Flip eles ficaram na mesma casa que várias pessoas que eu conheço ficaram. Eles são da onde? Eles são do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. E ou do Sul, enfim, mas acho que é do Rio Grande do Sul. E eles ficaram na Casa para Todos. E aí eu fiquei lá, tipo, fiquei muito tempo na Casa para Todos, porque vários amigos meus e editoras que eu conheço estavam lá. E a gente ficou meio junto. Então, assim, eu vi que eles têm livros muito lindos, que o processo de curadoria deles é bem legal. Esse mês foi a Conceição, né? A gente não tá recebendo nenhum dinheiro pra divulgar pra TAG, mas a gente aceita. Mas TAG, a gente aceita as coisas, por favor. Mas eu gosto. Foi o único que eu assinei, por enquanto. Eu quero voltar a assinar, assim. Eu sei que tem vários outros. O Humberto, que é o nosso colega do canal Primeira Prateleira. Que é demais também, que é um canal bem legal. Acho que a gente já falou dele aqui no podcast. Acho que já, porque eu sou fã dele. E ele fez uma lista que tem 14 clubes de assinatura de livro. Olha só, 14. 14 clubes. E aí ele fala um pouco sobre cada um. Tem um que é muito bonito, eu queria assinar, mas eu também não consegui ainda, porque assim, né, eu sou uma pessoa pobre, então não dá pra eu assinar tudo. Mas se vocês quiserem mandar, a gente fala bem também. Podia mandar um de presente. Mentira, mas manda pra eu conhecer também. Que é o turista literário, porque, tipo, vem numa mala, tem um passaporte que você anota suas leituras. Enfim, ele é todo conceitual. Eu até queria. Eu sei que tem um outro, não sei se é o Garimpo ou se é o Sabiá Livreiro, que são livros só de autores contemporâneos da literatura brasileira. Que legal. Então é bem legal, de repente esse a gente pode mandar seu livro. E eu tô falando muito na cabeça da Cat Valêncio, que é a dona da livraria Africanidades, que ela tem um trabalho de fortalecer e valorizar. Aquela de BH? Não. Não. Qual que é aquela, a editora que publicou os moçambicanos? Não, é a editora que publica os moçambicanos, é a Capulana. E a de BH é a Masa. A Cat, ela mora em São Paulo, ela tem uma livraria que é a Livraria Africanidades, que é uma livraria voltada para livros de pessoas negras e especialmente de mulheres negras. E eu quero muito que ela faça um clube de assinatura Africanidades com os lançamentos, porque lança-se muito livro, né? As mulheres negras produzem muito, inclusive na literatura alternativa. E a literatura africana é muito diferente, né? Muito mas boa. não é só africana, mas assim, tipo, geral. Literatura preta, né, que ela faz. E aí eu quero que ela faça esse clube, tipo, das autoras brasileiras, enfim, outras africanas. Mas ia ser fantástico. Ela não teve perna pra fazer isso ainda, mas eu tenho fé que ela vai ter. Você acha que a gente tem um problema, eu já vi alguma crítica sobre isso, de elitizar um pouco, por exemplo? A TAG não é uma assinatura barata. A gente tá falando da TAG, aqui eu assino. Paga aí 60 e poucos reais por mês. Inéditos eu não sei. Você acaba tirando um pouco o seu poder de escolha, claro, porque chega um livro surpresa, mas tem a magia também de ser surpresa. Mas a gente não está elitizando um pouquinho mais, assim? Como que você vê isso? Você acha que é um outro diálogo, um clube de assinatura pago que você tem que desembolsar e às vezes até perto de 100 reais para... Olha, eu não acho que é barato, né? Igual eu falei, eu queria assinar outros, mas assim, eu não posso assinar por vários motivos. Um, claro, é financeiro, outro é por não tem espaço mais para guardar os livros. Mas tem uma frase, se eu não estou enganada, é do Sérgio Vaz, que ele fala que para quem não gosta de ler 5 reais por um livro é caro. E para quem gosta, nenhum preço vai ser caro. Então, pra gente que gosta, que tem tesão no objeto livro, que tipo, tem tesão em chegar a uma caixa, você abrir e ver qual que é o livro, ter aquela surpresa, saber que ele foi escolhido por um curador e tudo mais, é uma experiência. E a ideia dos clubes é a questão da experiência. Tanto que os clubes, sei lá, de vinho, clube de cerveja, tudo que é clube, tudo que é confraria,
você paga pela experiência, você não tá pagando só pelo objeto, porque só pelo objeto, tipo, você vai na livraria e compra, sei livro lá. de banca aí de R$5. Até porque a Tag Curadoria são livros que já foram lançados, ela só relança esses livros numa edição especial e com a curadoria. O que é legal? É porque você tem aquele clube, você lê ao mesmo tempo das outras pessoas, tem clube pra discussão. Tem aplicativo, né, tem aplicativo. de celular que você entra. Eu particularmente gosto muito, é o que você falou, eu gasto muito dinheiro com livro, né? Você também gasta, né? Eu sei que você ganha muito, né? Eu não ganho todos os livros. Aliás, queria ganhar mais. Vai conseguir colocar mas você nesse circuito. eu gasto muito dinheiro com livro. Eu uso muito sebo. Hoje a internet possibilita a gente comprar muito livro de sebo. E é engraçado que eu participo de alguns sebos online. Você acaba criando um clube da leitura paralelo, Super né? cria. Que você conversa com as pessoas, você fala do livro, você fala do outro livro. Eu acho válido. Tudo que fomenta o tipo de leitura eu acho legal. Assim. O Leiturinha também, que é aqui de Poços, né? O Leiturinha, o pessoal é daqui de Poços e é um também clube de literatura infantil. Cresceu muito e literatura infantil, Cresceu né? muito. E a literatura infantil é bem legal também, porque né, a pessoa recebe em casa, já vem tudo bonitinho, tudo separadinho, emprega, né, pessoas da cidade. Pois é. O que é bem legal também. A minha primeira experiência de discussão foi com o Scooby mesmo, de internet, né? Que é clube, enfim, tem vários, né, espalhado pelo mundo. Mas o Scooby também foi uma plataforma que eu usei muito. Inclusive, quando eu vi o meu livro, acho que são 1 ou 2 que estão lá, porque alguém leu, resenhou, eu achei tão legal. Vi uma menina resenhando com uma riqueza de detalhes a grande peça, assim, que eu até assustei. Falei, nossa, que legal encontrar uma resenha perdida no Scooby, né? Que você dá nota, você coloca prateleira, os livros que você já leu, o que você tá lendo, o que você desistiu. É um aplicativo bem legal, assim, queria ter mais tempo de poder alimentar ele, né? Porque como eu leio muito, na verdade, legal. eu parei de alimentar. Na verdade, quando eu tinha o blog Fragmentos de uma Vírgula, eu fazia todo o fim de ano, eu fazia um balanço literário, que era mais ou menos o que estava no Scooby. Então eu colocava todos os livros que eu li no ano e dava uma nota e comentava coisas rápidas, assim. Parei de fazer também, acho que fiquei meio sem saco. Eu super fazia essas coisas e aí, em algum momento da vida eu fui perdendo isso. Enfim, por conta da vida louca que a gente leva mesmo. Mas eu gosto disso. No final do ano passado a gente fez uma lista, né, pro Margens, acho que você participou também, indicando 3 livros que você leu no ano escrito por mulheres. Verdade, foi muito legal. E esse ano eu quero fazer de novo, porque repercutiu muito positivamente, descobri várias pessoas, fiz amizade. Verdade. E eu participo de um clube que ele acontece via Facebook, via WhatsApp, que é o Clube do Humberto de Literatura Contemporânea, que é a primeira prateleira. Ele tem no Facebook e ele tem no WhatsApp. Pô, me inclui nesse grupo aí. Vou te incluir, já saindo daqui. Eu ia te perguntar se você queria entrar, mas aí a gente discute. Tem o livro do mês, é por votação, escolhe qual vai ler, e aí as pessoas leem. Nem sempre eu consigo acompanhar, então eu li 3 já do que eles estão lendo. O desse mês eu não consegui nem comprar o livro pra ler, mas assim, o do próximo mês eu já li, então eu vou estar na discussão, porque eu li antes, que é o da Carola Saavedra, que eu comentei no outro podcast. No outro podcast. Eu lembro quando você me chamou até, eu falei do livro, tô tentando lembrar qual que foi, acho que foi Americana, da Chimamanda, e foi o que ninguém vê, da Eliane Brum. A Vida que Ninguém Vê. A Vida que Ninguém Vê, que é um livro incrível de contos reais, né? Não ficção. Sim, é muito bom. E é legal, o episódio passado a gente falou muito, os passados a gente falou muito da literatura isolada, o ato de ler. E eu acho legal dos clubes de livro é essa experiência de compartilhamento, né? Sim, eu gosto bastante. Eu acho que os clubes de leitura, enfim, eles aquecem muito o mercado literário, principalmente. Eu acho que desafoga isso dos livros lançados um pouco, talvez, né? Porque tem vários clubes, eles têm várias modalidades, acontece de vários jeitos. Igual eu falei, eu faço esse clube do livro no Sesc Pompeia, que é um clube do livro sem livro, né? Um clube de leitura sem livro. Mas as pessoas têm livro, né? Acho que eu consegui balancear isso bem, assim. Então tem pessoas que não têm, mas tem pessoas que têm, que levam os livros, que vendem no dia, que é muito legal. Eu tô fazendo um outro que é no Centro Cultural da cidade de Tiradentes, que tipo, fica no extremo leste de São Paulo. Aí acontece 2 vezes por mês com os autores. Então no primeiro encontro a gente lê a obra e comenta, e no segundo o autor vai pra conversar sobre aquilo. Olha, que legal. Então é legal porque é uma literatura viva. Literatura falada, né? Literatura falada. Eu fui convidada pra fazer com as autoras da literatura marginal.
Então, no primeiro mês foi a Elisandra Souza e nesse segundo é a Pan Araújo. Ah, que legal. O próximo vai ser dia 26 também. A Paulina Stigiani falou muito com a gente sobre da oralidade, né? Eu fiz o clube do Sesc Pompeia de oralidade de julho. Aí foi a Mel Duarte, que declama demais. Que declama demais. E ela tem um audiolivro, que é uma outra coisa legal da acessibilidade que a gente falou. Porque o audiolivro dela, uma vez um pessoal em Santos, o pessoal de uma escola para cegos comprou, porque o pessoal lá não lê, né? Mas eles podem ouvir o audiobook. Eu vi uma notícia sobre ela esses dias. O que foi, será, da Mel Duarte? Acho que ela ia estar num clube, aí saiu num sarau, e aí saiu na Folha de São Paulo. Acho que foi na Folha de São Paulo, é isso mesmo, então. E aí mas o pessoal então eles compraram isso. Tem a Letícia Brito, que também ela veio no Flip House esse ano, e ela declama muito bem. Ela também tem um audiolivro. E a Tatiana Nascimento, que é de Brasília, ela tem um espetáculo de poesia, então ela faz música e poesia, então acho que tem muito a ver também com essa coisa da oralidade. Chamava Spoken, aperta o play na poesia. O clube. Foi muito legal, assim, a discussão toda, porque daí a gente chamou a Érica também, que é da Libras. Foi uma super mesa, assim, foi uma mesa bem densa. Que legal. Tudo, e foi bem legal. Então eu acho que tem muito a ver, assim, acho que tudo pode ser literatura, e você ter esses espaços para discutir literatura é muito legal. Aí o que eu queria falar que aquece o mercado é o do Leia Mulheres, por exemplo, que aqui no Brasil... Da Inglaterra, não? Ele começou na Inglaterra com a hashtag Read Woman. Isso, em 2014, 2014, e aí ele chegou no Brasil em 2015. Que foi com a Juju Gomes, que ela é uma editora, ela trabalha no Morro Branco agora, e ela fez o Leia Mulheres aqui, e ele se espalhou. A última vez que eu falei com ela, tinha mais de 70 Leia Mulheres pelo Brasil. Tem um modus operandi, então ela passa todas as informações, toda a maneira como ele funciona para ele ser implantado numa cidade. No site do leiamulheres.com.br acho que tem como, enfim, ver como é que faz para ter o clube, entrar em contato com as fundadoras e tal. Elas não rentabilizam com isso, porém o mercado de livros escritos por mulheres aqueceu muito de lá pra cá, e eu até quero fazer uma matéria sobre isso, mas eu ainda não tive tempo de fazer essa matéria. Não roubem a minha pauta, tá? Estou patenteando ela aqui oralmente. Estou patenteando oralmente a minha pauta aqui, porque aquece muito. Por exemplo, tem gente que compra, sei lá, tem clube que tem 50 pessoas que vão, e aí as 50 pessoas compram o livro direto da editora. Nossa. Isso aquece muito, tipo, pra discutir aquela obra e tudo mais. O que eu tinha de crítica no começo do Leia Mulheres, não era nenhuma crítica, tipo, às pessoas, mas era que só liam livros da Chimamanda, né? Então, assim, precisamos ler mulheres, aí vamos ler uma mulher negra, então vamos ler a Chimamanda. E aí eu falava, gente, não tem só a Chimamanda de mulher, tão pouco de mulher negra escrevendo. Por exemplo, a Paulina é uma mulher negra escrevendo, tem as brasileiras também, a Djamila, tem a Débora Garcia, que é ótima, a Mel Duarte. Tem a Elisandra Souza, eu posso ficar aqui horas falando só de mulher preta que escreve livro no Brasil pro pessoal ler. E aí, a Conceição. A Conceição, a gente pode ficar aqui horas, assim, a Riane. A gente vai ficar o resto da noite só falando o nome, não vai nem conseguir falar da obra, de tanta mulher preta escrevendo que tem, e as pessoas desconhecem. Mas acho que o clube aquece nesse sentido, assim. Mas aí, quanto à questão de ser acessível ou não, eu já fui em alguns, mas, por exemplo, teve um que aconteceu em Barão Geraldo, né, perto da Unicamp, lá em Campinas, numa segunda-feira, 3 horas da tarde. Não dá, né? Não dá, não é acessível. Nossa, aí é muito específico mesmo, né? Não dá. Mas é bacana, porque tem o grupo na internet, então você vê as dicas, tem uma lista, né, do Leia Mulheres online, onde você pode acessar os livros que já foram discutidos nos clubes todos do Brasil. Então ali você tem se você quer ler só mulheres pelo resto do ano, você vai ter ali sabendo quem são as mulheres, quais foram os livros que foram discutidos. Eu acho que é um trabalho importantíssimo de fomento. Eu acho que vale legal, e às vezes fala de mulher e vem muitos nomes muito clássicos na cabeça, e tem tanta gente boa a ser conhecida, né? Você até brinca aí que a gente pode ficar aqui o tempo falando, mas eu acho que é necessário falar, assim. Claro, claro. Tá cada vez mais difícil, não é cada vez mais difícil, mas as pessoas no geral não entendem muito, ou aquela literatura muito, não sei, amorzinho, sabe? Rosa, né? Eu brinco que é literatura rosa. E tem tanta coisa de impacto forte aí, né? A gente aqui no podcast fala muito de literatura
de mulher, feita por mulher, né? E eu acho que isso é bacana. A maioria dos livros que a gente indica aqui atualmente tem sido, tem né? sido de mulheres. Mulheres. Mas é bom, porque também parece que teve essa descoberta, né? Nossa, olha, as mulheres escrevem. Nossa, bem, olha, né? elas escrevem bem. Nossa, vamos ler, vamos. E você lê e realmente são livros bons, né? É uma coisa que a gente não precisava falar, né? Mulher escreve, mulher escreve bem. É evidente, né? Já deveria não, né? estar implícito, né? E eu acho legal a nossa discussão de clube de leitura, como qualquer clube artístico, né, cineclubes, etc., que acaba se ganhando força também os saraus, né? Que Sim. nada mais é do que uma forma de clube de leitura também, às vezes sem livro, Super, né? É um clube de leitura sem livro, o sarau. E eu acho que o formato de sarau ser mais marginalizado é muito mais legal, porque ou sem tanta regra, mais anárquico, não marginalizado, falei errado, mais anárquico mesmo, né? Porque quando fala de sarau muito formal, que eu já fui em sarau com uma pessoa que autoriza isso, autoriza aquilo, marca a hora, faz do determinado jeito, não um microfone livre, não um jeito de falar, eu acho que engessa tanto e impede o que é poesia de ser poesia, porque fica aquela poesia, só aquela poesia classicista, aquela poesia arcaica, que não necessariamente é ruim, não estou falando isso, mas estou falando que o ato de falar é muito mais honesto quando ele é espontâneo, né? Sim. O Luiz Fernando Veríssimo que fala isso, que você quer escrever um diálogo bom, faça o diálogo como você fala, não como você acha que o personagem tem que falar, né? Eu sou suspeitíssima porque eu amo sarau, né? Eu sou cria de sarau. Eu conheci o movimento sarau por causa de você. Por causa dos saraus. E eu gosto muito. Eu comecei em sarau no começo dos anos 2000, assim. Logo que eles surgiram mesmo. E aí a gente começou a fazer algumas coisas aqui, mas muito dentro do movimento hip hop, porque tem uma ligação no Brasil muito grande. O sarau como a gente conhece acaba hoje, tendo né? isso, né? Porque o teve as hip hop rinhas tem de a coisa hip hop, que tem as rinhas de MCs, que tem as batalhas de rima e não só isso, mas o rap, né, é uma poesia falada em cima da batida. Então, por isso, rap, né, rhythm and poetry, ritmo e poesia. E, enfim, aqui no Brasil tem uma ligação muito grande. Os saraus, como a gente conhece hoje, eles começaram no Brasil no início da década também, né? No final dos anos 90, começo dos anos 2000. Diferente, dos saraus que tinham antigamente, aquela coisa aristocrática, aquela coisa dos salões, do piano. Eu nem sabia que isso tinha existido, né? Eu só fui descobrir depois que eu já estava frequentando os saraus e o Sérgio Vaz, inclusive, né? Eu vou lembrar sempre muito dele aqui, porque é um grande mentor, mas... É do Cooperifa, pra quem quiser, né? Sim. Atrás. E ele comentou sobre isso. E aí eu falei, mano, isso já existia. E o que eu acho legal hoje é que essa retomada, essa forma diferente de fazer o sarau hoje, claro, alguns nunca pararam, né? O pessoal do movimento da poesia marginal dos anos 70 manteve isso de alguma maneira um pouco vivo, mas esse sarau nos bares, nas periferias, o Sérgio Vaz fala que é a retomada da palavra, né, que ela vai pra comunidade, ela acontece onde a comunidade é viva e tudo mais, e é o que... Enfim, é o que movimenta, é o que eu gosto. Tem bastante sarau, teve um tempo que teve mais, né? Acho que uns 10 anos atrás. Tinha 70 sarau só na capital de São Paulo. Tinha sarau todos os dias. Hoje já é mais espaçado, já não é mais todo dia. Mas ainda tem bastante. Eu não sei tem quantos vários lugares. Tem o sarau do metrô, tem sarau do ônibus, tem sarau de mapear, mas aí eu não consegui, assim, nunca finalizei isso, de mapear os saraus e slams, né? Hoje tá muito na moda os slams, que também no Brasil, diferente dos outros países, eles derivam dos saraus, né? Então, muito sarau que era sarau virou slam, ou tem muito sarau que é sarau e slam, e aí, enfim, mas tem essa derivação, assim, acho que é parte de uma mesma história, né, aqui no Brasil, que é muito legal também, mas é diferente, né? Eu acho que o sarau é um ambiente que, né, guardadas algumas coisas que acontecem, mas é um ambiente muito acolhedor, né? Muitos saraus você só chega e pode falar sua poesia, o microfone é aberto, não tem protocolo, não tem que se inscrever, não tem que nada disso. Eu acho que o sarau torna a literatura palpável, sabia? Palpável, Parece que ela sai do livro. Todo mundo. E assim, o que eu gosto, por exemplo,
especialmente na Cooperifa, eu tenho muito carinho pela Cooperifa, porque acho que é um dos saraus onde eu me senti mais acolhida a vida toda, e eu sei que se eu for lá hoje eu vou ser muito bem recebida e muito acolhida, e todo mundo que chega lá é acolhido, é justamente isso, porque não importa o que você é dentro do sarau. Então você pode ser um escritor muito pica, ou você pode ser a dona de casa, você vai ter o mesmo espaço no microfone, e todo mundo vai fazer silêncio pra te ouvir. Então isso é muito legal, né? Acho que sarau é sobre ouvir, né? Mais do que sobre falar, é sobre ouvir. Porque você fica lá 2 horas, você fala 2, 3 minutos e você ouve os outros, né? Todos os outros minutos. Todos os outros tempos, né? Todo outro tempo você passa ouvindo. Então é muito mais sobre ouvir do que sobre falar, né? Um exercício de escuta. E eu gosto muito disso. O slam também, né? Esse exercício de escuta. O slam, que é pra quem não sabe, que é a competição de poesia falada, né? Que sim. Tá ganhando muita força também, a gente fala muito disso. Né? Muito. No Brasil, ele, movimentou muito nos últimos anos. Existe desde 2008, mas nos últimos 3, 4 anos cresceu muito. Tem o Campeonato Mundial. A Luz Ribeiro foi ano passado? A Luz Ribeiro foi o ano passado. Foi esse ano? O ano passado. O que acontece? Foi esse ano? Não, foi o ano passado. Esse ano foi a Belpuan. Verdade. O campeonato de poesia tem um campeonato nacional, que é o Slam BR, que recebe o pessoal do Brasil todo para a competição, e tem o campeonato mundial, que acontece na França. Quem ganha o Slam BR ganha o direito de ter uma vaga para competir na França, o que é muito legal. Né? Vários poetas brasileiros já foram. A Roberta foi, não foi? A Roberta foi, mas ela foi convidada. A Roberta Estrela d'Alva é a pessoa que trouxe o slam pro Brasil. Tá. O Emerson foi. O Emerson Alcalde foi, e ele foi o que ficou em segundo lugar. Ele é vice-campeão. Ele perdeu por 1/10 pro canadense. E como que funciona lá na França? Eles fazem em português mesmo? A pessoa faz a poesia em português e tem tradução simultânea no telão, né? Tem no telão, não sei se tem via áudio. Isso não fica prejudicado, não? Fica prejudicado por conta da língua. Nunca uma pessoa de língua lusófona ganhou. É porque realmente deve ser complicado. Ganhou franceses ou pessoas de língua inglesa. E aqui no Brasil, curiosamente, acho que já ganhou 2 pessoas estrangeiras. Acho que uma era estadunidense, 2 estadunidenses, ou uma era latina e outra estadunidense, não lembro mais. Mas aqui tem um campeonato mundial também, que é o Rio Poetry Slam. Ele acontece dentro da Festa Literária das Periferias, que é a FLUP, em novembro, e aí vem pessoas de 15 países, mais um representante brasileiro. Mas aqui é via curadoria, quem faz essa curadoria é a Roberta, então as pessoas são convidadas a participar. Não são os campeões de cada país. Que ela é ótima também para declamar. Maravilhosa, ela é fantástica. Um beijo, porque eu sou fã dela, então toda vez assim, eu sou muito fãzona, eu fico perto dela, fã, assim, porque eu acho ela muito boa. Ela tem um livro que chama Teatro Hip Hop. Ela fala sobre o ator MC. É a pesquisa de mestrado dela. Ela pesquisa voz no doutorado. Então ela tem uma pesquisa muito grande. Ela tem uns acessos muito legais. Se alguém tá ouvindo a gente fala assim, eu gosto, eu curto escrever, eu gosto de declamar, consegue entrar nesse meio para competir? Qualquer pessoa pode entrar, qualquer pessoa pode ir em sarau e declamar sua poesia sem medo. Na e no no slam, todo mundo. É só você chegar no slam e se inscrever para competir. E falar que eu vou competir. As regras são poesias autorais de até 3 minutos, não pode acompanhamento musical e nem adereço. Aí tem umas outras regrinhas que eles sempre explicam na hora. O júri é escolhido na hora. Da nota de 0 a 10, a nota pode ser quebrada, quanto mais quebrada melhor. Na hora de somar, descartam-se a menor e a maior nota, ficam as outras 3, e aí vão tendo as etapas. Tem no Brasil todo. Aqui em Poços eu acho que não tem nenhum, que acontece sempre, já teve várias edições pontuais. A primeira foi no Flipossos em 2014, que a Roberta veio e aí ela fez um slam aqui. Eu lembro, eu tava lá. No Flipossos. Foi legal pra caramba. Foi bem legal, teve pessoal que ganhou, teve prêmio, enfim, tudo mais. O que é bem bacana. Foi em 2015. Falei 2014, mas foi 2015. Foi lá na Urca. Foi na Urca. Foi um improviso. Vamos fazer aqui agora. Tal. Errei o ano, mas aí o Emerson estava aqui também. Foi bem legal. E, enfim. Mas aí teve algumas outras edições que eu ouvi o pessoal fazendo, mas acabei não acompanhando. Mas vale muito a pena. É só jogar no Google o slam que acha no Margens. Eu acho que é bem legal. Até no YouTube tem muitos vídeos legais, né? Tem muitos vídeos legais. A Mel, ela ganhou já. A Mel Duarte. Ela ganhou esse Rio Poetry Slam em 2016. Ela representou o Brasil e ganhou. Foi muito legal. E uma coisa que é curiosa da gente falar do slam, enfim, acho que dos saraus,
Embora o movimento de saraus que existe aqui no Brasil, eu nunca tive notícia que existe alguma coisa parecida em outro lugar do mundo, diferente do Islã, que tem comunidade de Islã espalhada pelo mundo todo, acho que por ser um esporte. Os saraus, como eles acontecem hoje, eles são uma exclusividade do Brasil. Esses saraus de periferia, Entendi. de bar, de biblioteca, não tem-se notícias de que aconteça dessa maneira e com a mesma organização, com a mesma carga política. Então, se você que mora fora do país estiver nos ouvindo e souber a informação... E se você souber, por favor, nos conte. Mas eu tava falando... então, da poesia do Islã. Que uma coisa que eu vi quando eu fui no Rio Poetry Slam, na FLUP, é a diferença das poesias de um país pro outro. Que, por exemplo, tinha um cara que ele era sueco e ele era muito legal, muito engraçado, mas a poesia dele era sobre os produtos do supermercado. e aí as poesias tipo da Mel, né, que é brasileira, e tinha uma mexicana, era sobre, sobre o corpo, sobre mulher, sobre estupro, sobre violência, né? E aí, enfim, e aí eu falei... É muito discrepante uma poesia da América Latina para uma poesia sueca, né? E aí o pessoal ainda fala, mas no Islã do Brasil é muito monotemática, é muito panfletária, é muito sobre problema e tudo mais. Realmente chega uma hora que você cansa, né? Mas é muito inevitável falar disso, porque assim, a gente atravessa uma das maiores crises da nossa história, e uma crise que ela não é só financeira, A gente não pode ignorar isso, né? É uma crise política, é uma crise social, é uma crise de valor, de moral. Então, assim, não tem como você ignorar isso e falar de outra coisa. E eu brinco que eu falo que o meu sonho é o dia que a gente chegar a fazer as poesias como a do sueco, que eram poesias sobre produtos no supermercado. Porque o dia que a gente puder fazer essa poesia, a segurança vai estar ok, a saúde vai estar ótima. Olha, todos os criminosos reais estarão pagando pelos seus crimes, né? E tudo mais. E a gente vai ser outro país, vai ser a Suécia e não o Brasil, né? Talvez a gente nem precise de Islã, sei lá, vamos estar em outra expressão. Eu acho que é uma forma bacana de chegar à poesia também. Então, eventualmente, alguém que está ouvindo a gente, não conhece, não lê poesia, falar, quero começar a ler. Cara, o Islã, o sarau, vai fazer você sentir muito na pele, assim. Vai fazer você sentir muito leitor, ouvinte, e ao mesmo tempo querer escrever, querer subir, querer pegar no microfone e falar. Isso é muito louco, porque eu não gostava tanto de poesia até eu começar a frequentar saraus. Porque... Você lê mais, né? Não tem jeito, cara. E assim, a oralidade pra mim ela é muito legal, assim, a poesia pra mim ela tem que ser oral. É difícil eu pegar uma poesia no papel e aquilo me tocar tanto quanto a pessoa declamando ou outra pessoa declamando a poesia de alguém, porque você dá vida pra poesia, aquilo te marca, você chega em casa, aí você quer procurar o texto. E aí eu acho que isso fomenta muito a leitura. O que eu acho mais legal, que fomenta muito a leitura e fomenta muito os poetas reprimidos, né? Aquela pessoa que quer escrever e fala, nossa, eu vou começar a rabiscar. Eu acho tão engraçado isso, tem pessoa que começa a ler meus livros ou me acompanha no Instagram, começa a mandar mensagem assim, nossa, eu tenho uma poesia aqui, mas eu sou super estimulador. Fala, pô, publica, me manda, me mostra, deixa eu ler. Eu leio e falo, não, que legal, vai lá, publica isso aí, larga a mão de ser reprimida, de ter medo, vai lá, publica assim. E aí a pessoa começa a publicar publicar dois, eu acho muito legal isso. Eu tô nesse processo porque eu morro de vergonha das coisas que eu escrevo, mas eu vou publicar. Mas é errado, e você mesmo, eu falo pra você direto. Fala, mas eu morro de vergonha. Escreve um livro. Porque igual eu falei, eu sou crítica, né? Então eu sou muito crítica com as minhas coisas, mas eu vou escrever. Que é legal. Ó, a gente teve um ranca-rabo aí essa semana. Gente, ninguém tá falando disso. Eu queria que alguém viesse falar disso comigo. Gente, me liga, me faz essas fofocas comigo, porque eu adoro o Mutarelli fofoca deu um no meio soco. Literário. O Mutarelli deu um soco no Marcelo Mirizola no cara. Festival Literário da Mantiqueira, né? Flima, né? Flima, a curadoria do Marcelino, né? Pelo segundo ano consecutivo. Eu falei, vamos falar. A gente tem que Marcelino, falar disso. por favor, conta pra gente o que aconteceu. Mas é que assim, eu não sei se eu dou risada ou se eu choro. Eu li a matéria que você mostrou, foi na Folha de São Paulo, né? Foi, porque eu não sei se eles têm mais de 60 anos ou se eles têm 15, né? Aí eu fui ler a matéria, um negócio assim, porque fulano já tava premeditado, porque ciclano tava com inveja de mim e tal. Eu falei, nossa. Eu sou muito briguenta, já briguei muito com as pessoas, mas eu não quero mais brigar eu assim nunca com as saio pessoas. no soco. Assim. Eu não quero sair no soco com as pessoas em festivais literários, porque é feio, gente, não façam isso em casa. Mas assim, realmente, na verdade eu acho triste, mas eu acho que é muito reflexo do Brasil. Como que você faz análise jornalística disso? Análise jornalística, que eu acho que os ânimos estão exaltados por conta das eleições no Brasil que estamos vivendo hoje. Então,
tudo pode ser o estopim para virar uma terceira guerra mundial, né? E aí no caso da literatura também, porque as pessoas estão muito intolerantes, né? Você pensar que são dois escritores, duas pessoas premiadas, pessoas que dominam que tem um público, né? Que tem um público, não, e que dominam a arte da comunicação, da palavra, de se expressar. Se eles não conseguiram se entender, eles brigaram a num festival literário, né? No meio de um festival literário, isso é muito ruim, assim, é muito ruim pros dois, porque eu acho que a bala pros dois é ruim pra quem tá em volta, porque provavelmente os amigos são amigos em comum, então às vezes as pessoas terem ou não que tomar um partido ali, fica muito... Isso acontece muito, né? Muito eventual delicada. briga que tem entre escritores, aí tem Isso muito amigo comum, muito. porque o ciclo é pequeno, Isso acontece muito, eu nem cobro, gente, vocês podem ser amigos meus e das pessoas que eu já briguei, brincadeira. Não tem problema, eu aceito as amizades. Eu aceito as amizades, mas porque realmente é muito difícil, né? Nossa, mas é uma coisa, quando você me mandou, falou, cara, olha isso aqui. Não, eu ri, porque eu precisava dividir com alguém. Cara? E era a última pessoa que eu tinha conversado era você no meu WhatsApp. Aí eu falei, gente, ele tá ali, então eu vou ter que dividir isso com alguém, eu vou ter que falar isso pra ele. Eu fiquei em choque, eu falei, como assim o Mussarelli dá um soco no Mirizola? Mas no fundo, assim, é engraçado, mas é triste, porque... É rindo de nervoso. Eu tô rindo de nervosa, porque é triste, assim, você pensar que duas pessoas que escrevem não conseguiram se entender verbalmente, porque a gente não é bicho, né? A gente não precisa resolver as coisas na mão, a gente pode resolver conversando. O músico são pessoas tão geralmente tranquilas, né? E é difícil você ver, né? Escritor violento, músico violento, é muito difícil você ver isso. É, porque normalmente você coloca isso na arte, né? Tua raiva, tua revolta, você coloca isso nas palavras. Mas assim, não sei o que aconteceu, eu espero que eles se entendam, eu espero que isso não aconteça mais. Também, tudo que eu sei foi que ninguém me ligou pra contar, eu tô chateada, porque eu tô me sentindo assim, sem amigos do meio literário. Que é o curador lá? Eu tô me sentindo sem amigos, se estiver nos porque ouvindo, ninguém me mandou isso, ninguém falou, Jéssica, você não sabe o que aconteceu. Não tem um vídeo pra gente ver do momento, né? Sacanagem. A cobertura foi péssima, só a Folha de São Paulo fez a matéria. Só a Folha que eu esperava mais dessa cobertura, das pessoas falando na rede social. Mas é brincadeira, não esperava nada disso. Entre tapas e beijos. Eu acho que literários. Escritores não podem brigar assim, mas eu acho que isso é engraçado, assim. Eu tenho muita vontade de um dia fazer um livro assim, porque antigamente escritores trocavam cartas, né? Eu fico pensando se vazar, tipo, as conversas de WhatsApp que a gente tem, essas coisas, e sei lá, fazer alguma coisa assim, das conversas de WhatsApp, dos inbox de Facebook, de Messenger, enfim, coisas assim sobre o meio literário, né? O que as pessoas falam, né? Hoje, antigamente era por carta, né? Então você tem fulano falando de ciclano. Eu acho que vai ser as nossas cartas atuais vão ser as nossas redes sociais, né? Porque, sei lá, eu fico pensando assim, meu Twitter. Esse dia eu tava vendo, tem 30 mil tweets, eu falo, nossa, eu acho que eu comecei o Twitter, não sei se tem 10 anos. Imagina meu filho, né? Vou ler o que meu pai tweetava em 2009. É triste, porque eu tive que apagar uns tweets antigos e aí eu fiquei tipo 5 dias apagando uns tweets antigos, né? Por motivos, enfim, legais. Eu precisei apagar alguns tweets e aí é muita coisa, né? Eu tenho medo de alguém resgatar e fazerem igual fizeram, sei lá, com pessoa famosinha X, falando, nossa, você falou tal coisa em 2009. Gente, em 2009 era outra pessoa, né? 2018 a pessoa melhorou, já teve a chance de mudar, mas o meu pior eu já revelei mas eu acho legal isso. Antes que revelem por mim, eu tenho uma foto com a Aécio Neves, eu mesmo publiquei, antes que façam isso. É meu pior, assim, vocês podem revirar, vocês não vão achar nada que queima mais meu filme do que isso. Era isso que eu tinha pra falar, mas pode continuar. Não, mas eu acho legal isso, você acaba fazendo mas é uma linha do tempo, né, cara? Porque as pessoas reviram hoje tweets antigos, o que você disse no vídeo. Eu acho incrível, porque eu mesmo posso começar a querer ver o que eu tava tweetando há muito tempo atrás. Eu falo muito do Twitter, que é a rede social que eu mais uso pra expor minhas ideias. Sim, né? Mas eu tive uma época muito twitteira, depois eu parei, agora eu tento manter assim, pelo menos uma coisa por dia. São mais os textos. O Facebook tá insuportável. Agora o Twitter ainda eu consigo mais minha opinião. O Instagram eu uso bastante por conta da poesia. Sim, mas é um outro tipo de rede social, né? O Twitter é a minha expressão, lá onde eu falo de política. Mas é uma linha do tempo. Que, de certo modo, é uma coisa legal, porque as pessoas perdiam muito, né? O que elas pensavam e tudo mais. E é legal, sei lá, quando alguém já morreu, mas aí você tem aquela linha do tempo, alguma coisa pra você revisitar, né? Não apaga. É bem legal isso. Eu gosto dessas redes sociais. Triste que o Orkut acabou, o Orkut volta. Eu tinha foto, lá tinha depoimento, volta. Tinha os scraps. Me devolve meus scraps. Tinha as comunidades, né?
Sim. O Alan tá expulsando a gente já aqui. Vamos embora, então a gente tem que parar, encerrar nosso podcast. Mas Valeu. foi muito legal esse quarto episódio. Adorei. Eu queria ficar muito mais tempo. Assim, se deixar, eu fico horas gravando e falando. A gente volta com o 6º episódio na próxima semana, com o 5º, porque o 6º vai pular o 5º. Nossa, você não vai vir no 5º, vai sozinha. É com não o 5º episódio, foram uns 4. E vamos ver se a gente consegue trazer alguém no 5º, né? Vamos, a gente vai tentar, mas em algum momento a gente vai ter convidados especiais. Mesmo que a gente tente por telefone, eu acho que... Vai ser o Mutarelli e o Marcelo Mimichê. Marcelo Mirizol. A gente vai fazer os dois, fazer as pazes. Vai ser o grande encontro. A gente não vai avisar eles, vai convidar os dois escondidos. E quando assim, aí a hora que eles vão ser obrigados, não tem como dar errado fazer as pazes. Ou tem como dar muito errado, né? Obrigado, Jéssica. Onde que te encontra? No Margens e no Instagram, @JessicaBalbino, _ no margensmargens.com.br. E você? Eu tô no Twitter, Tadeu Rodrigues, no Instagram, Tadeu F. Rodrigues, e também tô lá no Margens. Pode me procurar lá que você acha. Por favor. Obrigada, gente. Obrigado, beijo, boa noite. Beijo. Noite. Aliás, eu não sei que hora vocês estão boa ouvindo. Tarde. A gente tá gravando bem à noite, mas... Tá, mas obrigada, beijo. Beijo.